Começamos o Planeta Campo de hoje falando sobre os extremos do clima e segurança alimentar. Muitos produtos já estão um pouco mais caros nas prateleiras dos mercados ou nas bancas das feiras, mas os preços podem aumentar ainda mais. Os períodos de calor e frio intensos e o impacto da seca facilita a disseminação do fogo e tudo isso são variações súbitas de clima que podem causar o aumento do preço dos alimentos. O consumidor final vai sentir ainda mais no bolso, mas no campo, quem vai enfrentar os principais problemas são o pequeno produtor. Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente é o Tiago de Oliveira, chefe da seção de Economia e Desenvolvimento da CEAGESP. Seja muito bem-vindo, Tiago. Boa tarde a todos. É sempre bom falar com o pessoal aí do agro e do campo aí. Muito obrigada pela sua participação. Tiago, eu queria começar explicando quais alimentos vão sofrer mais pressão desse aumento de preços, né? Quais são aí os principais impactos? Os principais alimentos são cítricos, como a gente fala aqui, na laranja e limão, principalmente porque já vem de crise, né? O setor citrícola já vem com crise por conta da praga chamada greening, então já tem uma redução de oferta ao redor de 20% da laranja. Tem também uma pressão da laranja para a indústria de suco, para exportação, e agora essa estiagem prolongada, né? Em cima do setor, aí os produtores rurais, quem tem condições, recorrem à irrigação. A irrigação normalmente é feita no período da tarde para a noite, aí tem um aumento de custo, né? Porque precisa pagar as horas adicionais, adicional noturno e o custo com a energia para fazer essa irrigação. Então, o setor de citros, principalmente com a laranja e limão, é o que sofre o maior impacto com essa estiagem prolongada. Entendi, Tiago. Agora, como você bem explicou, né, essa questão então da seca é o que influencia ainda mais a questão do greening. E esse tempo, ele faz a doença se espalhar, ele faz a doença ter algum impacto a mais do que a gente já vinha acompanhando? Exatamente. O inverno normalmente é um ciclo de quebra para insetos, né? Então, eles têm, no inverno, eles têm uma menor incidência, né? Como o inverno foi atípico, a gente teve um agosto muito quente, fez com que esse inseto, que é o vetor, né, dessa bacteriose que leva a afetar os pomares com essa doença, aumentar a sua incidência. Então, sim, esse clima mais quente, atípico no inverno, favoreceu o aparecimento de novas manchas, chamamos assim, para a praga. Então, o clima mais seco e mais quente no inverno faz com que o inseto ele se multiplique mais, por sua vez, ele infecte mais plantas. Entendi, cenário bem preocupante. Agora, Tiago, falando aí das folhas, né, e dos legumes, a gente teve uma queda nos preços de alguns produtos da cesta básica e o consumidor ele deve pagar mais caro por esses produtos também? Como a gente fala aqui, o setor nosso, né, ele é totalmente modulado pelo clima, né? Então, qualquer coisa que saia da sazonalidade natural do clima, isso impacta o setor, né? O setor de hortaliças folhosas, verduras, e as hortaliças fruto como tomates, cenoura, nessa época do final do inverno, na fase de colheita, esse clima mais seco favoreceu a colheita de muito produto. Então, teve muito produto com qualidade posto à comercialização, fez com que os preços reduzissem em agosto, né? Só que de outubro para frente a gente vai começar a colheita das árvores, de produtos que foram plantados no inverno para ser colhido na primavera e verão. Então, se não chover nesse período de crescimento e desenvolvimento da planta, sim, a gente pode ter problema também no setor de hortaliças folhas e hortaliças frutos. Entendi. Agora, Tiago, os impactos não são só para o consumidor final, né? Principalmente o pequeno produtor, ele também acaba sofrendo aí com esses extremos do clima. E aí eu te pergunto, né, quais são as principais medidas que poderiam ser tomadas, as principais estratégias para que esses pequenos produtores consigam se adaptar a esse tipo de clima tão adverso? Primeiramente, a informação, né? Então, as políticas públicas precisam fazer que a informação chegue a esse pequeno agricultor, a esse pequeno produtor rural. Um canal seria a extensão rural, né? Para levar tecnologias para esses produtores, para que eles possam, de alguma maneira, mitigar, né? Como, por exemplo, a irrigação por gotejamento, ao invés de utilizar a irrigação por aspersão, né? Que a gente consegue fazer irrigação do número maior de plantas com a mesma quantidade de água quando a gente utiliza o gotejamento.
a utilização de mudas e sementes que já tenham sido melhoradas pela academia, né, pelo centro de pesquisa, semente resistente à seca, resistente a alguma praga ou alguma doença, e, por fim, a disponibilização de crédito rural para esses produtores. Então, são esses três fatores os primordiais para que esse produtor rural fique mais tecnificado, Perfeito. né? Entendi. Acesso à informação, à extensão rural, utilização de técnicas agrícolas que mitigam esses Sim. problemas e, por fim, acesso ao crédito rural. Perfeito. Tiago de Oliveira, chefe da seção de Economia e Desenvolvimento da CEAGES, muito obrigada pela sua participação com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Muito boa tarde para você também. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.